Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos primeiramente ao meu canal e segundamente à primeira aula do curso Profissionalizando o Gerenciamento de Estados no React. Nessa primeira aula eu quero passar para vocês um overview do que a gente vai construir, de quem eu sou, enfim. Eu separei alguns tópicos aqui no Notion, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, para a gente não esquecer de nenhum item. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, quem eu sou. Como vocês já podem ter percebido, meu nome é Daniel. Eu sou desenvolvedor front-end há pelo menos aí uma década. E eu costumo falar nas minhas apresentações que eu trabalho com internet desde a época em que isso daqui era tudo mato. Tá? O pessoal mais antigo aí deve lembrar de ferramentas esdrúxulas como FrontPage, Dreamweaver, enfim. Era uma época em que realmente tudo era mato, né? E ao longo desse período eu me especializei na parte gráfica dos projetos, na parte de front-end, numa época em que o front-end nem tinha esse nome de fato, né? A gente era tudo web designer ou webmaster, né? E venho atuado aí principalmente com React nos últimos 2, 3 anos. Beleza? Para quem é esse curso? Bom, esse curso é para quem já sabe React, para quem já atua com React. Não necessariamente você precisa ser um cara que já atua há muitos anos com React. Esse curso é justamente para que você consiga ter um panorama geral de todas as ferramentas, de todas as possibilidades que você tem ao seu alcance hoje para poder fazer o gerenciamento de estados aí na sua aplicação. Então, não necessariamente você precisa ter um conhecimento super avançado de React, mas já é interessante que você atue aí com ele há algum tempo para que você entenda o que vai ser passado. Tá? Porque aqui a gente não vai ensinar o React do zero, né? A gente vai ensinar como que a gente pode gerenciar os estados, né? das nossas aplicações de uma maneira mais profissional, e para isso a gente precisa entender tudo que a gente tem ao nosso alcance aí de possibilidades no mercado. Por que esse curso foi feito? Bom, esse curso foi feito porque gerenciamento de estados era algo que eu tinha muita dúvida quando eu iniciei ali no React, né? Sendo um cara que veio ali de quando tudo era mato, né? Para trabalhar com aplicações, trabalhando ali com JavaScript de uma maneira mais avançada, né, eu tive dificuldade de entender alguns conceitos ali, como propriedades, gerenciamento de estados, como a parte de reatividade do React em si funcionava. E para algumas coisas eu não via um conteúdo muito claro de como aquilo esclareceria para mim o porquê que isso funciona de uma maneira X ou Y, ou realmente como aquilo funciona, ou o para quê daquilo, né? E sendo estados o coração do React, eu não conseguia entender de fato ali, a princípio, né, o porquê usar aquilo e como usar aquilo. Eu via muito conteúdo já ensinando, olha, use o Redux, use Context API, use, sei lá, MobX e outras coisas que a gente vê por aí. Mas tá, beleza, mas o porquê disso tudo? Qual o benefício que isso vai me trazer? E quando eu tinha dificuldade de entender o que era um estado em si, já partia ali para um Redux, né? Que hoje a gente tem um Redux de uma maneira muito mais simples, mas na época em que eu comecei, era muito mais complexo de você implementar ali as configurações iniciais do Redux. Então esse curso foi feito para suprir dificuldades de quem tem entendimento, de quem não tem um entendimento do que um estado pode fazer e de o porquê que o React é baseado em estados, tá bom? E além disso, eu vou te apresentar alguns conceitos básicos de todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, né? Sendo elas Context API, Redux e até mesmo o Recoil. Não sei se você conhecia o Recoil, mas ele é ali a solução, digamos, de gerenciamento de estados que o Facebook pretende utilizar num futuro próximo, né? Ainda está caminhando ali de uma versão beta para uma versão mais estável. Então, obviamente, não é algo que você vai usar hoje,
né, em aplicações que estão aí em produção, beleza? Mas é algo a se considerar no futuro. Então, para isso, você precisa entender como funciona e testar para você ver os benefícios e o que isso vai trazer de bom e de facilidade para as suas aplicações. Tá? Então, a gente primeiramente vai construir a nossa aplicação do zero. A gente vai utilizar, a princípio, a Context API, que é ali a maneira nativa do React tratar os estados, né? E depois a gente vai partir para uma solução mais robusta, que é o Redux, né? Digamos que é a solução que é a solução mais usada no mercado hoje em dia. E, finalmente, ali como a cerejinha do bolo, a gente vai utilizar o Recoil, né? Então a gente vai construir essa aplicação, né? Os estados que ela vai utilizar, a gente vai configurar e criar ali a princípio utilizando a Context API. Depois a gente refatora essa aplicação para utilizar o Redux e depois a gente refatora ela novamente para poder utilizar ali o Recoil. O curso ele vai ser gravado ali sem maiores edições, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu estou procurando ter uma qualidade de áudio boa na medida do possível, né, com as ferramentas que eu tenho hoje, e uma qualidade de vídeo boa também com as ferramentas que eu tenho hoje. Mas eu não pretendo fazer muitos cortes, fazer muitas edições aqui ao longo desse curso, beleza? Eu pretendo ser o mais claro possível e o mais objetivo, né, possível, mas além do dia a dia ser muito corrido para a gente poder fazer essas edições e essas coisas que dão mais trabalho, né, em uma série de vídeos que a gente precisa criar aqui para esse curso, né, a gente tem a parte de criação de roteiro, a parte de realmente fazer com que aquilo saia perfeito, e não é esse o objetivo. Tá? O meu objetivo é mostrar para vocês como tudo é feito, como acontece no dia a dia. Então, por exemplo, eu não construí essa aplicação antes de gravar esse curso, então eu vou construir junto com vocês. Então é um dos motivos de vocês não estarem aqui, por exemplo, vendo já de cara o que nós vamos construir, tá? Porque nós vamos construir juntos essa aplicação. E assim vocês vão realmente conseguir ver como que é o dia a dia de um desenvolvedor, né? Vocês não vão ter algo ali maquiado, né? Eu não vou digitar código a código de uma maneira perfeita. Eu vou errar, eu vou corrigir e na maioria das vezes eu não vou cortar isso, né? A não ser que se delongue por muito tempo, obviamente eu vou corrigir alguma coisa, realmente fazer um corte e bola para frente. Mas na maioria das vezes vocês vão ver aqui a construção de uma aplicação nua e crua, beleza? Com erros, com correções, com bugs, né? Que na verdade é assim o dia a dia de cada dev, para a gente não se iludir, né? Muitas vezes a gente vê um curso aí, algumas coisas que a gente consome, né? E o instrutor que está ali apresentando aquela solução para a gente, você vê esse cara digitando coisas muito assim, tipo, nossa, como que esse cara consegue decorar tudo isso? Esse cara é um cara muito avançado. E na maioria das vezes não, né? Esse cara às vezes é uma pessoa que tem muita experiência, mas ele já construiu aquilo previamente. Então, quando ele te mostra aquilo através de um curso, através de algum bootcamp, através de alguma coisa, ele está reconstruindo aquilo junto com você, né? Isso acelera o processo, né? Você consegue ter ali mais informação condensada num menor espaço de tempo. Mas o meu objetivo aqui além de te mostrar as possibilidades que você tem no gerenciamento de estados, é te mostrar a verdade nua e crua, como que é o dia a dia real de um dev ali com problemas e com soluções, para a gente poder resolver essas coisas juntos. Combinado? Bom, o que nós vamos construir é, na verdade, um blog. Então, a gente vai ter ali as nossas postagens para serem exibidas em tela. Então a gente vai ter ali uma aplicação que a gente vai procurar fazer com uma melhor UX e UI possível, né? A gente vai utilizar de algumas ferramentas e de alguns frameworks que vocês vão ver nos próximos vídeos para poder acelerar esse processo de construção da interface, mas inclusive a interface desse blog a gente vai construir juntos. Tá? E mesmo a princípio parecendo ser algo muito simples, um blog, ele já vai ter muita coisa que você vai poder ter como ferramenta para poder aprender e entender coisas que realmente vão ser interessantes para você no dia a dia.
Tá? Então não adiantava eu, por exemplo, aqui querer desenvolver de repente algo super complexo, né? E vocês precisariam se prender a entender como aquilo funcionava, do que o que realmente é o objetivo desse curso, que é apresentar os estados e fazer com que vocês entendam isso com a maior clareza possível. Tá? Então a gente vai ter ali um blog para a gente poder construir, com rotas dinâmicas e tudo que um blog tem direito ali de ferramentas para a gente poder deixar esse blog com uma cara muito bonita e muito funcional, digamos assim. Tá? Meio que como um bônus do curso, a gente vai fazer o gerenciamento de conteúdo desse blog. Então ele não vai ser um blog estático, a gente não vai fazer uma API fake para poder consumir, a gente vai de fato construir e configurar um CMS, né, para poder gerenciar esse conteúdo. Então a princípio a gente vai ali criar esse CMS utilizando o Strap. Então não sei se vocês já conheciam essa ferramenta, é muito conhecida já para a gente poder gerenciar os conteúdos, chamada Strap. Eu sou um cara que tem um background muito grande em WordPress, né? Mas quando eu migrei para o front-end de maneira mais objetiva, né, eu precisei me reinventar ali, porque no dia a dia o WordPress em larga escala e para aplicações mais completas e mais, digamos, completas não, porque o WordPress ele é bem completo, mas para a gente simplificar o nosso dia a dia, para utilizar, por exemplo, de repente eu queria fazer um site com Next e fazer aquilo com o WordPress seria muito mais complexo do que com o Strap, por exemplo. Né, o WordPress, quando eu fazia sites com o WordPress, eu configurava do zero toda a parte de criação de post types e outras peculiaridades ali do WordPress. Já com o Strap a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais visual, digamos assim. Aí você consegue se atentar mais à configuração em si da ferramenta e aonde você vai hospedar, e a gente vai hospedar o nosso Strap no Heroku, né, que é uma ferramenta quase tão simples de você hospedar o seu back-end, assim como é um Netlify e uma Vercel da vida, beleza? Mas o Heroku ele tem algumas limitações ali, principalmente na sua parte gratuita. E uma dessas limitações são arquivos estáticos, por exemplo. Né? Então, de repente, quando você precisa ali hospedar imagens, PDFs, né, o Heroku ele não armazena esses arquivos no seu banco de dados. Né? Quando a aplicação dorme, que é como o Heroku chama lá, e ela acorda novamente, ou de repente quando você sobe o deploy da sua aplicação com alguma alteração, toda alteração, toda esse acordar e dormir que a aplicação tem, os seus arquivos que estão lá, eles são apagados. Né? Então, a princípio, quando você sobe, eu tenho aqui, por exemplo, um local onde eu salvo meus posts com imagens e tudo que eu preciso. Assim, de cara ele vai funcionar, ele vai te mostrar imagens, ele vai te mostrar carregando ali do Heroku, mas na primeira oportunidade que o Heroku tiver, ele vai deletar essas imagens e todos esses arquivos estáticos, PDFs, enfim. Tudo que for arquivo, o Heroku vai apagar automaticamente. Então a gente vai hospedar esse nosso back-end no Heroku, porque ele é a maneira gratuita da gente poder utilizar. E a gente vai configurar para que toda vez que você suba uma imagem no seu Strap, que está hospedado lá no Heroku, essa imagem vai para um provider de estáticos. Né? E o provider que a gente vai utilizar nesse curso, que é um provider mais simples de utilizar e também começa gratuito, é o S3. Então a gente vai ter ali um trabalho bem complexo, mas bem assim, complexo de você fazer sem nenhum entendimento. Né? Mas como eu já passei pelo processo de realmente entender como as coisas funcionam e de ter realmente alguns problemas com isso na hora de entregar algum freela, por exemplo, né? Já passei por esses problemas, então vocês só vão ter ali o trabalho de realmente criar o seu próprio CMS, hospedar no Heroku e configurar o seu S3 para que tudo funcione legal. Beleza? Esse curso tem certificado? Bom, ele é um curso que vai estar disponível no YouTube. Não é um curso onde eu vou conseguir te acompanhar durante o processo das suas aulas e conforme você for progredindo no curso. Tá? Obviamente, sempre que você tiver dúvida, você pode me perguntar através dos meus canais aqui no próprio YouTube, né, no meu LinkedIn ou no meu Instagram, ou até o meu e-mail que eu vou deixar disponível. Mas eu não vou conseguir ter um acompanhamento de, por exemplo, se você completou esse curso. Então, a princípio, o curso ele não tem certificado,
Mas assim que todas as aulas elas já estiverem disponíveis aí no YouTube, a gente vai encontrar uma maneira aí de repente emitir alguns certificados, sei lá, de repente mediante algum desafio que eu possa propor para vocês fazerem ao final do curso, tá? E aí, digamos que de uma maneira fora do YouTube, né, digamos que de uma maneira mais avulsa, a gente consiga aí fazer emissão de certificados para quem cumprir esse desafio, ou seja lá o que a gente definir para poder fazer com que você mostre que você concluiu esse curso, né, com êxito. Fechado? Bom, essa é a primeira aula. Ela foi possivelmente a única aula aí que a gente vai ter que é especificamente teórica, né? Aqui eu esqueci de marcar o porque esse curso foi feito. Ela é uma aula, talvez ela é a única aula especificamente teórica, tá bom? As próximas a gente promete aí muita mão na massa, muita cara no código, muita resolução de bugs e problemas pela frente, que essa é a vida de um desenvolvedor. Beleza? Bom, seja bem-vindo, foque, tá? Se você achou legal essa primeira aula, se você vai continuar fazendo o curso, compartilhe com seus amigos, beleza? Vai postando aí as suas evoluções no LinkedIn e vamos para cima, beleza? Um abraço e até a próxima aula.